A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, nós queremos nesta oportunidade trazer aos irmãos o nosso resumo da pré-aula, ou uma pré-aula que fala sobre a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical. É um vídeo curto, simplesmente para que nós possamos ficar atento ao estudo do primeiro trimestre de 2024, onde nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, a origem, a natureza, a vocação da igreja no mundo, comentada pelo pastor José Gonçalves. Nós já tivemos a primeira lição, uma maravilha, falando sobre igreja, o que é igreja, qual é a definição de igreja, quais são. Na lição de número 2 nós falamos sobre imagens que definem a igreja, que descrevem a igreja. E a lição de número 3 nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Nós vamos aprender no próximo domingo, dia 21 de janeiro, nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Nós precisamos entender de fato o que é a igreja, para que nós possamos definir o nosso papel dentro da igreja. Nós já aprendemos que eu sozinho não sou igreja, eu faço parte da igreja. Então nós precisamos entender sobre a origem, a natureza dessa igreja. O pastor José Gonçalves, que é o comentarista, na sua verdade prática, ele coloca que conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Então nós vamos estudar sobre a natureza da igreja, lição de número 3, dia 21 de janeiro, faremos ali a nossa aula e você já está sendo convidado. A leitura bíblica em classe está em 1 aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 12, versículo 12 ao versículo 27. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao versículo 27. Vai lá, estuda, lê e medita na palavra para que possamos estar com certeza com a mente aberta, um coração dilatado para aprender e ouvir a voz do Espírito Santo. O comentário da nossa lição já nos diz algo, já nos traz algo tremendo. Nós vamos aprender sobre a natureza da igreja, porque a igreja genuinamente cristã, ela tem os seus princípios, ela tem os seus elementos, e você sabe quais são os elementos que fundamentam, que nos revela, que nos mostram que de fato é uma verdadeira igreja cristã. Sim, porque existem muitas igrejas que até se denominam cristãs, mas elas não são baseadas nas escrituras. E é isso que nós vamos aprender, que a verdadeira igreja genuína, ela deve ser baseada com alguns princípios, e nós vamos destacar alguns deles. O comentário do nosso pastor José Gonçalves já diz que uma igreja verdadeiramente ou genuinamente cristã, primeiro, ela é confessional, ela é fundamentada na palavra de Deus, ela tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E finalmente a igreja genuinamente cristã é una. A igreja é una. Jesus não tem muitas igrejas. Porque tem muitas igrejas? Não, você está confundindo. Existem muitas denominações e da mesma forma existem muitas igrejas visíveis que agrupando-as torna uma igreja, que é a igreja invisível. Por isso nós estudamos nas lições anteriores que eu sozinho não sou igreja. As igrejas locais, repito, igrejas é um agrupamento de pessoas que professam a mesma fé. Então Jesus só tem uma igreja, ela é una em sua essência, na sua natureza, mas ela não é uniforme. Amém? Ela não é uniforme. As igrejas, quando na Bíblia lemos as igrejas de Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja em Filipos, elas eram igreja de Cristo, mas elas tinham suas particularidades. Então, na sua essência, a igreja é una. É por isso que nós devemos aprender sobre a natureza da igreja. Então a igreja é una. Jesus não tem mais do que uma igreja. Jesus tem uma igreja, e essa igreja, nós já vimos antes, eclésia,
tirados de dentro para fora, nós fomos tirados do sistema do mundo. Jesus em João 17, ele diz, nós não somos do mundo. Pai, eu oro para que, não que o Senhor tire do mundo, mas que nos livre do mal. Jesus começa a dizer que nós não somos do mundo, como ele do mundo não é. Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 3, ele diz que nós devemos buscar a nossa pátria, que não é essa. Então Jesus tem uma igreja, a igreja que vai ser arrebatada. A igreja é o corpo, nós aprendemos na lição de número 2, um corpo só e uma cabeça só. Então nós fazemos parte da igreja, uma igreja, a igreja é uma. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Nós citamos aqui, a verdadeira igreja genuína, ela é confessional. O segundo tópico fala sobre a natureza da igreja nas dimensões local e universal. E o terceiro tópico vai falar sobre a igreja na sua dimensão comunitária. Então é uma lição de muita importância, de suma importância. Nós aprendemos a origem, a natureza da igreja, para que nós possamos, de fato, se alegrar, privilegiar-se de fazer parte da igreja. O primeiro tópico, falando sobre a natureza da igreja e sua dimensão confessional, ela está dividida em 3 subtópicos, que são: a igreja genuinamente cristã, ela é confessional. Como assim? Ela precisa ter uns elementos que destaca e que denuncia que, de fato, ela é verdadeiramente uma igreja cristã. Genuinamente uma igreja cristã. Como nós podemos saber isso? Primeiro, ela é fundamentada na palavra. Segundo, a igreja, agrupamento, assembleia, juntamento de pessoas, ela é habitada pelo Espírito Santo. Atos capítulo 13. A Bíblia diz que eles estavam ali reunidos, igreja, reunidos. Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome estarei no meio. E a Bíblia diz em Atos 13 que o Espírito Santo falou com eles e disseram, separem-me Barnabé e Saulo para uma obra que eu os tenho enviado. Então a igreja genuína, primeiro, ela é fundamentada na palavra. Não existe igreja genuinamente cristã que ela foi fundamentada em visão, revelação, sonhos. Não. A verdadeira igreja cristã, ela é fundamentada na palavra. Gálatas, Paulo diz que qualquer um outro evangelho que não seja o mesmo que ele teria pregado, mesmo sendo trazido por um anjo, seja anátema. Não existe uma verdadeira igreja genuína fundamentada em revelação, ou visão, ou sonho. Tudo que a igreja necessita já está revelado. E a revelação é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Por isso que a igreja tem que ser fundamentada em Jesus. Ele disse, Pedro, sobre esta pedra, Jesus é a pedra. Edificarei a minha igreja. Então a igreja, Bíblia, ela tem que ser fundamentada na Bíblia, na palavra. Quando ela é fundamentada na palavra, o Espírito Santo habita na igreja. A terceira coisa que a gente precisa entender é que quem faz parte da igreja, a igreja é fundamentada na palavra, a igreja é habitada pelo Espírito Santo, então quem faz parte deve andar no Espírito. Quando você percebe um cristão, um crente, ou uma pessoa que se denomina crente, mas a crença dela não é fundamentada na palavra, ela nunca vai andar no Espírito. Ela vai andar segundo os seus pensamentos, seu bel prazer. Ela vai criar um mundo espiritual dela, onde Jesus se molda ao seu mundo criado por si próprio. Então, quando você aceitou Jesus, você fez Jesus de seu Senhor, você aceitou como Senhor e Salvador. Paulo diz em Gálatas que não vive mais nenhum de nós, Jesus vive em nós. Eu preciso andar no Espírito. Quando você vê um crente desordenadamente andando, ele não é de fato um verdadeiro ou um genuíno crente, porque ele deve ser guiado pela palavra. O primeiro tópico fala sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Você confessou Jesus como seu Salvador,
Sua fé deve ser fundamentada na palavra de Deus. Jesus derrotou o diabo pela palavra. De fato, nos últimos dias, tem surgido muitos movimentos que se denominam igrejas evangélicas, igreja cristã, mas o fundamento não é as Escrituras, não são as Escrituras. O fundamento não é a palavra de Deus. O que nós vemos hoje é uma deturpação no verdadeiro evangelho. Fuja. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, é guiado por Deus. Muito bem, esse é o primeiro tópico. Então, o primeiro tópico, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Primeiro, ela deve ser fundamentada na palavra. Segundo, ela deve ser habitada pelo Espírito Santo. Terceiro, quem faz parte dessa igreja deve andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, Paulo vai nos ensinar isso. Ande no Espírito. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que nós não devemos extinguir o Espírito Santo. Por isso, meu querido irmão, é necessário que nós aprendamos, de fato, a natureza da igreja. Se você faz parte da igreja, é necessário você aprender sobre isso. O segundo tópico fala sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Muito bem, e essa natureza dessa igreja, ela é local e visível, ela tem suas particularidades das igrejas locais e também a igreja universal e invisível. Quando nós falamos da igreja visível, claro que nós falamos sobre uma dimensão de espaço. Então, essa igreja é chamada de igreja visível. Aí nós podemos dizer sobre as denominações. Ali, as denominações que são baseadas, fundamentadas na palavra, onde o Espírito Santo habita e que as pessoas andam no Espírito, ela é chamada de igreja local. Lembrando que as igrejas locais, elas fazem e constituem a igreja invisível e universal. De fato, cada igreja, com sua dimensão de espaço geográfico, assim como era as igrejas dos apóstolos, Paulo escrevia para a igreja em diferentes locais, a Éfeso, a Corinto e algumas igrejas, nós entendemos que a igreja, que é a comunidade do crente situado em diferentes locais. Você vai ver na Bíblia Paulo sempre dizendo a igreja que estava em Éfeso. Apocalipse também, os capítulos 3, nós podemos entender o Senhor Jesus escrevendo as 7 igrejas da Ásia, as igrejas visíveis da Ásia que compõem o corpo de Cristo. Então Jesus não tem muitas igrejas, ele tem uma igreja, e essa igreja una é composta de várias igrejas visíveis. E cada igreja visível, ela tem as suas particularidades. Então a Bíblia ensina no Novo Testamento que cada igreja tinha as suas particularidades. Então há algumas igrejas com as suas virtudes e algumas igrejas com também os seus defeitos. Jesus, ainda voltamos a falar sobre o Apocalipse, Jesus sempre destacava algo de bom, um ponto positivo, assim dizendo, com todas as igrejas, e existia também os pontos negativos. Então nós entendemos que as igrejas têm suas particularidades. O terceiro subtópico do nosso segundo ponto vai falar sobre a igreja universal e invisível. E isso o nosso pastor José Gonçalves deixa bem claro. Assim como existe a igreja na sua dimensão local, também existe a igreja na dimensão universal. Então, a igreja de Jesus, ela é única, ela é em todo o mundo. Lembrando os irmãos que a palavra carral, onde nós falamos na primeira lição, que era referência à nação de Israel, era uma referência onde só Israel era povo de Deus, e nós fizemos a distinção entre eclésia, que a eclésia também é um povo de Deus, porém,
agora constituído não só de uma nação, agora só de uma etnia, mas de todo povos, tribos, línguas e nações que professam a fé em Jesus agora são ou fazem parte do povo de Deus. Essa igreja, ela é visível nas suas dimensões de espaço e ela também é invisível, e nós todos fazemos parte da igreja invisível. Assim, a Igreja Universal é invisível, é formada por todos os cristãos regenerados, que já estão também, e também os irmãos que já partiram. Então, a Igreja Universal, ela é composta de todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e aqueles que também já partiram para o Senhor. É essa Igreja Universal. Em todo povos, tribos, línguas e nações está constituída a Igreja Universal, a Igreja invisível do nosso Senhor e Salvador Jesus. As denominações, elas podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Por isso nós falamos que as denominações, elas fazem parte da Igreja Universal, porém são igrejas com particularidades. E as igrejas visíveis, ela tem também os pontos que são negativos, mas não significa que não sejam igrejas do Senhor Jesus, desde quando esteja baseada na palavra, e desde quando o Espírito Santo habita, e desde quando o povo que ali congrega andem no Espírito. Então as igrejas visíveis, elas podem até ser fechadas, como nós já aprendemos no trimestre passado, igrejas visíveis que são perseguidas, que são destruídas, que são dizimadas, onde seus líderes e seus liderados que compõem a igreja visível, muitas delas são dizimadas. Mas a igreja universal, una, nunca vai ser destruída. Jesus disse em Mateus capítulo 16, e versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é de Deus, ninguém pode destruir o que Deus já tem construído. Então as igrejas visíveis, as denominações, elas podem até ser, por um espaço de tempo, paralisadas, fechadas, mudadas, mas a igreja invisível jamais será maculada. Segundo ponto, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Entretanto, nós precisamos entender que uma igreja ou denominação, seja cristã, é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Como eu sei se a denominação ela é de fato uma verdadeira, uma genuína igreja cristã? De fato, é necessário se informar sobre os seus fundamentos. É necessário que você, meu irmão, comece a despertar para a vinda de Jesus. O terceiro tópico vai falar sobre a igreja na sua dimensão comunitária. E aí nós vamos falar sobre a igreja, ela é una, como nós já falamos aqui. Nós vamos falar também sobre a unidade da igreja e vamos falar sobre a diversidade na unidade. É muito interessante. Venha aprender um pouco, venha participar da nossa escola bíblica dominical. A igreja é una, então isso significa que a igreja é indivisível. Então a igreja de Deus, ela não pode ser dividida. De fato, a igreja em Corinto, Paulo menciona que havia muitas divisões de pessoas, não da igreja em si, totalidade. Membros, pessoas que compõem a igreja do Senhor Jesus, tinham ali na igreja de Corinto as suas divisões, onde elas causavam dissensão. Alguns diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e outros diziam que era de Jesus. Mas Paulo diz que Jesus, ele não pode ser, ou a igreja de Jesus, ela não pode ser dividida, porque Jesus, ele é uno. A igreja, ela é una. A igreja do Senhor Jesus nunca vai ser dividida. Ainda que as denominações, volto a dizer, as nossas congregações, assim como foi aqueles que Jesus uniu, Jesus também chamou 12 homens, e os 12 era cada um com sua particularidade. João
e seu irmão, eles queriam ser os primeiros, um sentar à direita e um sentar à esquerda. Tomé tinha os questionamentos sobre sua fé. Então, todos os apóstolos, ainda que andavam com Cristo, tinham particularidade. A igreja dos apóstolos tinha as particularidades. Atos capítulo 6 diz a Bíblia que eles tiveram algumas dissensões acerca do que era repartido no cotidiano entre os irmãos hebreus e os irmãos gentios, ou os gregos. Mas isso não significa que a igreja de Jesus ela é dividida. Porque a igreja de Jesus ela é uma só. Então a igreja ela é una. Nós vamos aprender sobre isso. Então nós devemos evitar a todo custo o partidarismo, irmão. Quando você se aproxima de algum irmão que os seus pensamentos são contrários à direção da igreja, quando você percebe que o diálogo desse irmão é sempre divisão, contendas, sempre que você conversa com algum irmão que ele nunca está satisfeito com nada da sua denominação, da igreja onde ele participa, cuidado, irmão. Exorta esse irmão para ele não dar lugar ao diabo, colocando particularidade, divisão, dissensão na igreja. O apóstolo Paulo ele era enfático quando ele escreve ao irmão Timóteo, ele diz assim: marque as pessoas que causam escândalo. Então nós devemos compreender que a igreja e todos os membros que compõem a igreja devem trabalhar para a unidade da igreja. Nós vamos falar sobre isso, unidade da igreja. E aí Paulo vai descrever a igreja de Filipe, que eles deviam ter o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentir a mesma coisa, porque a igreja deve ter unidade. O corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e nunca pelo partidarismo. Terceira coisa que nós vamos aprender é que a diversidade na unidade. Isso reverba o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. A diversidade da unidade, irmão. Unidade, a essência da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são pessoas diferentes, com a mesma essência. Então a igreja deve ser isso também. Os membros da igreja devem ter essa essência. Então, da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós acreditamos na Santíssima Trindade. Um Deus que subsiste em três pessoas, com a mesma essência, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, cada um com sua função, exercendo uma unidade. A igreja deve ser também una e trabalhar para a unidade. A conclusão da nossa lição vai nos dizer que a igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Querido, é uma pré-aula. Nós só levantamos os pontos aqui, não vamos comentar muito. Venha para a Escola Bíblica Dominical, venha aprender. Venha compartilhar os seus ensinamentos, os seus aprendizados, os seus pensamentos. Venha para a Escola Bíblica Dominical, o maior curso de teologia do mundo. Todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, você é convidado. Venha para a Escola Bíblica Dominical, participe, se inscreva, seja aluno, se dedique ao aprendizado. Oséias capítulo 4, a Bíblia diz que Deus expressa: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E Pedro termina a sua epístola dizendo: cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então venha domingo, venha aprender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada, sobre as Escrituras, sobre a igreja. Você faz parte da igreja. Jesus é o cabeça,
Jesus é a cabeça e você faz parte do corpo. Vem aprender. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.